Graça e paz, igreja. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Vamos, portanto, juntos adorar aquele que é o único merecedor de todo louvor e de toda honra. Amém, igreja? Vamos adorá-lo. Ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Graças a Deus, eu me alegrarei na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Vamos adorar a Deus agora com a música gravada pelo Rebanhão, pelo amigo Carlinhos Félix. Essa música é do Pedro Braconotti.
acende a luz do sol, nos 220 volts dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Vai lá, pastor. Que medir forças com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade.
liberdade, liberdade. Graças a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Vamos fazer essa oração juntos agora, onde quer que você esteja. O Espírito do Senhor está com você presente. Vamos cantar essa oração. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, eu quero convidar vocês neste momento para orarem e clamarem a Deus junto comigo em favor dos enfermos da nossa igreja e de todas as pessoas espalhadas pela face da terra que estão sofrendo de alguma forma com esta pandemia. Feche seus olhos
e eleve seus pensamentos ao Senhor neste momento junto comigo. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui juntos, conectados através do Teu Santo Espírito, para clamarmos ao Senhor em prol das nossas vidas. Nós queremos te pedir, Pai, que a Tua misericórdia e a Tua graça estejam presentes em cada lar representado nesse culto, neste momento. Pai, que o Senhor possa tocar em cada pessoa que está enferma, sofrendo com os sintomas deste coronavírus. Que o Senhor possa estar livrando cada uma dessas pessoas deste mal. E que elas possam, Pai, testemunhar a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Pai, eu também quero te pedir por todas as pessoas no mundo que estão sofrendo de alguma forma com essa pandemia. Eu quero clamar também ao Senhor pelas autoridades, pelos líderes políticos, religiosos, aqueles que estão à frente nas tomadas de decisão. Eu te peço que o Senhor direcione cada um deles, dando orientação segundo a Tua vontade. Nós sabemos que estamos enfrentando um momento difícil, mas nós cremos que o Senhor está reinando sobre tudo e sobre todos, que nada foge ao Teu controle. Por isso, Pai, nós nos prostramos em espírito diante do Senhor, pedindo que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha tocar com a Tua mão de cura, de poder, fazendo com que toda a terra seja restaurada e que assim nós possamos nos alegrar em Ti, que nós possamos testemunhar a respeito dos Teus feitos, Pai. Eu te peço que o Senhor guarde a mente e o coração do Teu povo, para que eles não venham sofrer, meu Pai, com doenças como síndrome do pânico, ansiedade. Que o Senhor possa trazer a Tua paz, que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos, porque cremos que o Senhor nos ouve e nos atenderá no devido momento. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, neste momento eu quero incentivar vocês a participarem deste momento de contribuição através dos seus dízimos e das suas ofertas. A Bíblia nos incentiva a fazermos isso com alegria, e a generosidade é uma característica do cristão. Agora entrará as telas com as contas da igreja, e você pode fazer isso nesse momento, em nome de Jesus. Momento de contribuição. Durante esse momento de distanciamento social, você poderá ofertar e dizimar através das contas bancárias que estão aparecendo em sua tela. Este tempo é tempo de partilha, de generosidade e de responsabilidade. Confia no Senhor de todo o coração ao fazer sua contribuição e também desenvolva um coração sensível às necessidades da sua família. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa 22ª experiência online. Já tem algum tempo, mas parece que foi ontem. Nós estamos naquela mentalidade do sobrevivente. Eu disse para você que eu estava contando os domingos, na verdade estou contando os domingos, e esse é o 22º domingo da experiência online. Mas hoje tem algo que eu quero comunicar para você ir já se preparando, e orando pela igreja, orando por nós, orando pelos pastores, orando pelos líderes. Nós decidimos retornar aos cultos presenciais no dia 6 de setembro. Então preste muita atenção e já anote aí na sua agenda. No dia 6 de setembro, nós retornaremos às nossas atividades presenciais. Será um retorno simples, a princípio, só aos domingos e 2 oportunidades, às 9 da manhã e às 17 horas. Às 9 da manhã e às 17 horas. Você vai receber durante a semana nas redes sociais e nos próximos cultos até lá, maiores informações. Mas eu quero antecipar algumas coisas. Por exemplo, nós não teremos trabalho infantil logo no início. Nós vamos retornar. Vamos ver como a nossa comunidade se comporta, vamos retornar com todo o processo de biossegurança, muito conectados às diretrizes do decreto municipal, nós temos que seguir as diretrizes. Nós não teremos, portanto, berçário, trabalho infantil neste retorno. Será um retorno simples, com 2 cultos
às 9 horas, às 17 horas. Por exemplo, se você escolheu das 9 horas, você virá somente às 9. Não pode retornar às 17 horas, senão você toma a vaga de alguém que quer vir às 17 horas. Mas por que isso, pastor? Porque no decreto municipal, nós podemos retornar com 30% da capacidade do nosso prédio. Isso dá mais ou menos 200 pessoas, mais ou menos, um pouco menos, na verdade. Então, quando esse número chegar, nós não receberemos mais ninguém. As portas serão fechadas e nós realizaremos o nosso culto com 30%, 30% da nossa capacidade. Data do retorno, 6 de setembro, dia 6 do próximo mês, é o primeiro domingo do mês. Primeiro domingo. Será um retorno simples, mas eu tenho certeza, abençoado por Deus. Ore por nós, ore pela liderança, ore pelas pessoas e ore para que esse retorno seja um retorno abençoador para a vida de cada membro da nossa comunidade. Um detalhe que eu quero deixar claro aqui também. Nós continuaremos com as transmissões dos cultos, tá? Então, no dia 6, às 9 horas da manhã, nós transmitiremos o culto para todas as pessoas e depois deixaremos esses cultos gravados também no YouTube e você terá acesso. Porque, uma vez que nós não poderemos ter a casa cheia, nós queremos deixar para você também um ambiente de participação, ainda que seja virtual, ainda que seja online, participação no nosso culto. Tá joia? Ore por nós e vamos lá. Agora vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 10, versículos de 11 a 14. Mateus capítulo 10, versos de 11 a 14, eu quero comunicar sobre o Evangelho da Paz. O contexto aqui é o envio dos 12 discípulos. Então, me parece que essas diretrizes aqui, elas foram muito práticas e muito específicas para os 12 discípulos. Nós não podemos, naturalmente, trazer para a nossa vida, literalmente, todos os aspectos contidos aqui. Mas é claro, nós podemos aprender com esses aspectos. Por isso que nós vamos ler do capítulo 10, os versos de 11 a 14, e nós vamos pensar neste Evangelho da Paz que o Senhor comunicou. Então, no meio das instruções, ele diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Até aqui. Meus irmãos, sempre que eu leio esse trecho das Escrituras, eu lembro-me de um episódio da minha infância, na verdade da minha adolescência, lá em Rio Branco, no Acre, eu quero compartilhar com você. Eu já disse algumas vezes, meu pai era padeiro, e ele tinha uma pequena padaria ao lado o comércio da minha mãe. Ficava assim, parede com parede. E a minha mãe vendia os produtos, os pães, os bolos, os biscoitos que meu pai fazia ali. Ele fazia diversos tipos de pães, mas tinha um pão em especial que a vizinhança inteira gostava demais. Era o chamado pão de Cristo. Era um pão com fermentação natural. E ele caprichava na feitura, na confecção daquele pão. Todos gostavam muito. E todos sabiam que mais ou menos às 15 horas, 15h30, saía a fornada do pão de Cristo. Um pão maravilhoso, delicioso, com fermentação natural. Todos gostavam muito. Mas um novo convertido da igreja do meu pai, ele eventualmente ia lá buscar aquele pão, o pão de Cristo. Mas ele estava há um tempo sem ir na padaria, e um dia ele chegou, tinha uma portinha e uma janela que dava para a rua, e ele apareceu ali na janela e gritou para dentro da padaria: paz de Cristo, irmão!
E naquele dia especificamente, o meu pai estava praticamente perdendo aquela fornada de pão. Alguma coisa deu errado. Eu não sei se foi a fermentação, não lembro exatamente, mas ele estava muito aborrecido porque ele estava tentando salvar aquela receita e naquela tentativa, ele lutando ali para salvar aquela receita, o irmão novo convertido grita: "Paz de Cristo, irmão! Paz de Cristo!" E o meu pai olha para o lado da porta e diz assim: "Não tem não, hoje não tem não. Não tem de jeito nenhum não, volta amanhã, volta outro dia, mas hoje não tem." E aquele irmão saiu muito aborrecido dali, saiu muito chateado e foi até o comércio da minha mãe. E ele contou para minha mãe o episódio. E minha mãe, obviamente, percebeu que havia um mal-entendido ali. E ela chamou o meu pai e o meu pai explicou. Realmente foi um mal-entendido. O irmão disse: "A paz de Cristo." O meu pai entendeu pão de Cristo. E como ele já tinha perdido a receita ali, praticamente, ele disse: não tem o quê? O pão de Cristo. Mas a paz, meu pai disse, claro que a paz de Cristo tem em todos os momentos, mesmo quando o pão nosso de cada dia nos vem de uma maneira complicada, de uma maneira difícil. Então, sempre que eu leio esse texto, eu lembro dessa história, porque aquele irmão desejou a paz de Cristo para o meu pai compreendendo errado, disse: não tem de jeito nenhum. Então, eu fiquei pensando agora, num tempo como este, como é que as pessoas recebem a paz de Cristo? Num contexto de desemprego, crescente o desemprego do nosso país. Eu estou ministrando a palavra agora para alguém que provavelmente pode ter perdido o trabalho. Eu falo agora, nesse momento, com pessoas que tiveram redução salarial. Eu falo com pessoas que, por exemplo, experimentaram a morte de um ente querido, ou a perda de alguém da família, alguém muito próximo, um amigo muito próximo, alguém muito chegado à família. Como é que funciona na nossa cabeça, na nossa mente, a paz de Cristo, que, de acordo com a própria Bíblia, é uma paz que excede todo o entendimento, quando a nossa fornada de pão se perde, quando o pão nosso de cada dia está ameaçado, quando as circunstâncias gritam situações difíceis, complicadas, quando as pessoas estão sofrendo, estão angustiadas, quando as pessoas estão perdendo recursos. Nós tivemos irmãos da igreja que precisaram fechar o estabelecimento. Alguns tiveram perdas assim de 80% da arrecadação, da captura de receitas. Como é que fica a paz de Cristo? Eu gosto desse texto porque Jesus deu uma missão aos 12 discípulos, e a principal missão, o escopo dessa missão, estava um contexto de paz. Eles precisavam chegar, entrar numa cidade, entrar numa vila, entrar em algum lugar e dizer: a paz seja convosco. Shalom ehen, shalom, a paz seja convosco. No grego aqui do Novo Testamento é irene. Esse contexto significa segurança, paz, significa bem-estar, significa ser enriquecido por bem-aventuranças de Deus. É a paz. Não é interessante pensar que você e eu, meu irmão, nós que conhecemos o Evangelho da paz, nós somos também portadores da paz e anunciadores da paz, essa paz real de Cristo. E aqui nesse texto nós observamos 4 aspectos desta paz. Eu quero destacar, primeiramente, antes de falar dos 4 aspectos, que esta paz ela está muito envolvida com a proclamação do Evangelho, porque é o Evangelho que comunica essa paz, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero lembrar aos irmãos que, nesse contexto romano em que o Evangelho foi pregado, nesse contexto de dominação romana, existiam 2 tipos de províncias romanas: as províncias senatoriais e as províncias imperiais. As senatoriais eram aquelas que desfrutavam de harmonia com o império. Estava tudo bem. Elas pagavam seus impostos em dia. Elas tinham uma relação política adequada com Roma. Elas cresciam, prosperavam e faziam o Império Romano prosperar também. Mas as províncias imperiais eram as províncias rebeldes. As províncias que
poderiam causar algum tipo de conflito em relação a Roma. Aquelas províncias, o César, o imperador, ele enviava os seus embaixadores para que eles anunciassem a paz, para que eles fizessem uma espécie de reconciliação. Nós até já compartilhamos a palavra sobre isso aqui. E o pano de fundo desse texto é exatamente isso. Jesus envia os seus discípulos ao mundo com essa mesma perspectiva. Eles são embaixadores. Eles vão a este império do mundo, dominado pelas trevas, para, através da palavra, através da pregação do Evangelho, promover a reconciliação entre o homem e Deus. É por isso que eles anunciam a paz. E há 4 aspectos aqui. O primeiro deles é procurar. É a procura. Está aí, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. O Didaquê é um documento antigo dos pais apostólicos, documento antigo que ensinava os primeiros cristãos. Didaquê, procure esse nome aí, pesquise esse nome. Didaquê, ele dizia que cada apóstolo, cada missionário, ou cada emissário do Messias deveria ficar no máximo 3 dias em cada casa. Aqui Jesus não estipula o tempo. Jesus apenas diz, fiquem em sua casa até partirem. Mas a ênfase na palavra aqui é procurem. Procurem alguém digno, procurem. Esse termo é muito forte, ele significa examinem, investiguem, descubram. Eles precisavam, meus irmãos, procurar insistentemente. Quando Jesus bolou, quando ele pensou a igreja, ele não pensou nas pessoas por iniciativa própria, vindo até um prédio, vindo até um templo, mas ele pensou algo diferente. Ele pensou nessa igreja saindo, procurando as pessoas. E aqui ele coloca alguém digno. Quem é alguém digno aqui no contexto? Não é alguém moralmente adequado. É interessante essa fala de Jesus. Alguém digno aqui é alguém receptivo à mensagem do Evangelho. Receptivo à mensagem do Evangelho. Eles deveriam procurar pessoas sensíveis, pessoas abertas, pessoas sensíveis, pessoas disponíveis para ouvir, para dar atenção, pessoas que demonstram algum interesse pelo Evangelho. Se você pensar um pouquinho, você vai encontrar na sua família, quem sabe até dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã, ou quem sabe entre os seus amigos, pessoas fechadas para o Evangelho, pelo menos naquele momento, mas vai encontrar também pessoas abertas para o Evangelho. Interessante que na missão dos 12, Jesus disse, procurem, examinem, descubram, vão atrás, corram atrás de pessoas abertas, pessoas que já demonstram uma certa disponibilidade, um certo interesse pelas coisas espirituais. Essas pessoas, no contexto bíblico aqui, são consideradas dignas. Não é que elas sejam perfeitas, mas é que elas já estão maduras para que a mensagem do Evangelho cumpra o propósito na vida delas. Que tal você começar a orar por estas pessoas? E que tal você começar a procurar estas pessoas? Quem sabe, eu repito, algumas dessas pessoas estejam aí bem pertinho de você. A ênfase é procure, é o primeiro aspecto do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz nos coloca numa dimensão de procurar pessoas interessadas no Evangelho. Ficar atentos, antenados. Mas há um outro aspecto, que é o envolver-se. Veja o que diz o versículo. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Ao entrarem na casa, saúdem-na. A ênfase agora é ao entrarem na casa. A missão dos discípulos não era realizada num púlpito, num prédio, era uma missão de entrar na vida da pessoa. Isso é muito forte, é muito interessante. Eles deveriam se envolver, é o aspecto do envolvimento. Eles não deveriam manter-se distantes, não deveriam ficar longe, eles deveriam ter proximidade. A ênfase é entrar na vida, entrar na casa. E hoje nós podemos entrar em centenas, em milhares, quem sabe milhares
de casas, não apenas em Cuiabá, Várzea Grande, no Mato Grosso, mas no Brasil todo e no mundo. Eu aproveito agora, coloque aí no nosso chat, né? Coloque aí de onde você está acompanhando esse culto, de onde você está acompanhando essa transmissão. Anote aí, diga qual a cidade, qual o país, porque isso é uma verdade sobre esse tempo. Nós compartilhamos a palavra, mas nós não podemos imaginar a repercussão desta palavra. Ela pode alcançar diversos lugares. Isso coletivamente e individualmente é verdade também. É verdade. Você pode, quem sabe, aproveitar esse tempo para evangelizar. Há uma igreja de um amigo meu, o pastor Cristiano Pessetti, que já esteve com a gente aqui. Isso eu vou contar para você. O pastor Cristiano Pessetti vai batizar agora 60 pessoas que foram alcançadas por Jesus só durante esta pandemia. E quem alcançou? Não foi o culto, e nem o culto online. O culto online contribuiu, claro. Mas quem alcançou? Cada membro da igreja se comprometeu em compartilhar o evangelho, enviar mensagens evangelísticas, entrar na vida. É o que o texto bíblico diz, e os apóstolos tinham que entrar na casa. Entrar na oikos, era o termo grego. Oikos era uma casa, era um lar, mas era uma casa que poderia abrigar também, não apenas a casa da família, marido, esposa e os filhos, mas também todo aquele contexto, às vezes envolvendo até uma pequena propriedade, até uma pequena fazenda. Em outras palavras, era entrar mesmo na vida. Que oportunidade Deus está nos dando para nós entrarmos na vida das pessoas. Não existe proclamação do Evangelho sem intromissão. É claro que essa intromissão ela não é exagerada. Mas Deus precisa nos dar a graça, a ousadia sincera e singela de nós nos intrometermos sim a pessoas sofrendo, a pessoas angustiadas e a pessoas fáceis, dignas na linguagem da Bíblia, para o entendimento do Evangelho. É o segundo aspecto que eu queria destacar. Mas o terceiro aspecto é anunciar. Anunciar. Se por um lado nós temos a procura por pessoas, e por outro lado nós temos o envolvimento com essas pessoas, agora nós temos o anúncio, a proclamação. Disse o Senhor Jesus, ao entrarem na casa, saúdem-na. E a ênfase aqui é saudar com a paz. Paz seja convosco, que era a saudação dos judeus naquela época. E o texto continua, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Esse é o versículo 13. Versículo 13, exatamente. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Aqui, no hebraico, seria Shalom Aleichem. Shalom Aleichem significa que essa paz, que essa plenitude, que significa bem-estar, saúde, prosperidade, sucesso, todos esses aspectos são aspectos do Evangelho que precisam ser comunicados. Não é um simples cumprimento. Não é um simples bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem, como vai você? Não, não é isso. Não é isso. Nessa cultura judaica, essa palavra shalom, shalom, era muito forte e muito poderosa. E aqui no contexto, tem a ver também com a comunicação do Evangelho, o Evangelho da paz. Por quê? Porque eles ofereciam essa paz que só pode ser concedida por Jesus. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. E o apóstolo Paulo, compreendendo isso, ele nos diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Sabe qual é o conceito aqui? Os apóstolos iriam encontrar, buscar, procurar pessoas que já estavam predispostas a ouvir o Evangelho, e eles iriam comunicar a paz, mas iriam comunicar os desdobramentos desta paz. Você já imaginou
Que evangelho poderoso é esse? O evangelho da paz é um evangelho poderoso para o nosso tempo. As pessoas estão em conflito entre si, elas estão numa polarização terrível no nosso tempo, elas estão em conflitos consigo mesmas, elas estão em conflitos com Deus. E essa palavra, ela traz essa conexão, essa reconexão, essa justificação. Observe, se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Interessante isso. A paz que esse evangelho promove, ela repousa ou retorna. Ela repousa sobre aqueles que a recebem, que recebem a mensagem do evangelho. Mas ela retorna para a vida dos pregadores, dos comunicadores, dos amigos que evangelizaram. Ela retorna para o discípulo, caso haja uma rejeição. Por isso que Jesus também nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes, nós que comunicamos o Evangelho publicamente, ou num pequeno grupo, ou pessoalmente para uma amiga e para uma pessoa, e ele ou ela rejeita o Evangelho, muitas vezes isso traz um certo peso, isso traz uma certa angústia, uma certa tristeza, nós ficamos frustrados. O Senhor Jesus diz aqui, não fiquem assim, não deixe que nada abale vocês, não deixe que a paz se distancie de vocês, vocês são portadores desta paz. Se houver rejeição, se alguém não der ouvidos, se alguém não prestar atenção, ou se alguém disser não simplesmente, fiquem em paz. Porque essa paz de Jesus, ela vai repousar sobre a sua vida. Que experiência poderosa! Essa paz de Jesus, ela faz morada no seu coração. E aí eu quero falar um pouquinho do quarto aspecto. O quarto aspecto é posicionar-se. Se alguém, diz assim o texto, se alguém não os receber, é o versículo 14, se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudem a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. O evangelho que anunciamos é o evangelho da paz. E faz parte da nossa armadura. Você lembra lá em Efésios capítulo 6, versículo 15? E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, os nossos pés estarão dispostos a ir a qualquer lugar, a qualquer pessoa que demonstre interesse pelo evangelho. Mas pode ser que chegando lá, nós encontremos um coração duro, um coração fechado. Então foi Jesus quem disse, gente. Jesus disse que nós temos que ter uma posição. Nós precisamos nos posicionar. Isso significa, muitas vezes, ter uma mensagem firme para alguém até próximo de você, a respeito da natureza do Evangelho, do poder do Evangelho, a respeito da rebeldia com que o homem se coloca diante de Deus e a respeito da futura condenação para aqueles que rejeitam veementemente, persistentemente, continuamente o Evangelho. E aqui ele coloca um símbolo que está ligado aos pés. Você se encontrar uma casa fechada para o Evangelho, e uma casa fechada não é uma casa resistente. Deixa eu falar isso para você. Às vezes a gente confunde. Eu mesmo já preguei o Evangelho 3 ou 4 vezes para a mesma pessoa, e ela só foi se abrir para compreender o Evangelho depois da 4ª ou 5ª vez. Então uma casa fechada não é uma casa resistente, não é uma pessoa resistente. Uma vida pode estar fechada por N razões. Uma casa fechada é uma casa que fechou definitivamente as portas, que não quer saber, que faz chacota, que zomba e que diz, me deixe em paz. Até quando eu devo ajudar uma pessoa?
de acordo com a visão de Jesus aqui, até o momento em que ela queira ser ajudada. Até o momento em que ela se considere digna de ser ajudada. Até o momento em que ela ainda se encontra receptiva, aberta, ainda que machucada, ainda que ferida, ainda que não tão arrumada assim, mas aberta para o Evangelho. Mas aqueles que veementemente, persistentemente, dizem não à mensagem do Evangelho, Jesus disse, olha, se posicionem. É claro que a gente não precisa fazer esse gesto aqui literal, mas ele diz assim, não se ofenda com isso, se posicione. E o teste dele aqui, ele tira da própria cultura dos judeus. Os judeus, naquela época, todas as vezes que eles deixavam a Palestina para ir para qualquer lugar dos gentios ou até mesmo dos samaritanos, ao retornarem para Israel, ao retornarem para a terra deles, quando eles chegavam na fronteira, eles batiam as sandálias no chão, simbolizando que eles deixariam todas aquelas partículas, aquela poeira para trás. O foco era, a questão era que eles não estavam se contaminando com os gentios. Jesus pega essa cena e é muito interessante, porque no capítulo 10 Jesus deu uma prioridade aos discípulos. Jesus disse assim, nesse primeiro momento vocês vão pregar somente aos judeus. Eles precisavam ouvir em primeiro lugar a mensagem, aceitar ou rejeitar, reconhecer o Messias ou rejeitar o Messias, para que depois o Evangelho se dirigisse aos não-judeus. Então Jesus deu aqui no capítulo 10 uma missão específica àqueles 12 discípulos. Jesus disse claramente, vocês vão anunciar o Evangelho somente aos judeus. No versículo 5 ele diz claramente, não se dirijam aos gentios agora, não se dirijam, nem entrem na cidade dos samaritanos, é somente aos judeus. Para quê? Dentre outras coisas, para que se cumprisse profecias. Jesus veio para os seus não o receberam. E só depois ele muda a ênfase, já a partir do ministério do apóstolo Paulo, através da ação do Espírito Santo, para alcançar a todos os povos. Mas aqui era só os judeus. E olha o que Jesus diz. Os judeus que se achavam tão religiosos, tão cheios de si, tão orgulhosos. Algumas dessas casas judaicas, algumas dessas pessoas, elas estavam tão fechadas, tão trancadas para a influência do Evangelho, que para elas seria designado o mesmo gesto que elas faziam em relação aos gentios. Jesus autorizou os discípulos a se posicionarem diante dos judeus, sacudindo a poeira das sandálias. Para concluir, eu quero dizer para você o seguinte, o Evangelho da paz, ele deixará um rastro neste mundo. O Evangelho da paz, ele nunca passa desapercebido. Em qualquer lugar onde ele é anunciado, ele sempre vai causar algum tipo de revolução, algum tipo de mudança, ainda que seja num único coração. O Evangelho da paz, ele deixará sempre um rastro de vida abençoada ou de vida empoeirada. Nós podemos até dizer no plural, o Evangelho da paz deixará sempre um rastro de vidas abençoadas ou de vidas empoeiradas. Vidas empoeiradas são vidas que se mantiveram distantes do alcance do Evangelho, que fecharam os ouvidos, que não quiseram ouvir, que não se sentiram dignos no sentido de receptivos para a mensagem do Evangelho. Vidas abençoadas são as vidas que receberam a paz, que olharam para o mensageiro, um homem comum, uma pessoa comum, uma mulher comum, que olharam para esse mensageiro do Evangelho e viram nesta pessoa uma paz que excede todo o entendimento, uma paz tão maravilhosa,
tão extraordinária, repousada sobre ele, sobre a vida dele, sobre a família dele, e disse: eu quero isso para mim também. Me diz aí o que faz, me diz aí o que está acontecendo na sua vida, na sua família. Me diz aí, porque mesmo em meio a essa pandemia, a todo esse caos, você apresenta uma paz, uma vitalidade, um sabor pela vida. Me diz por que você não apresenta esse vazio nos seus olhos, essa falta de brilho não está nos seus olhos. Me diz, me conta. E aí você vai ter oportunidade de falar de uma paz que nenhum ser humano consegue compreender, que nenhum ser humano consegue entender. E você vai quase que tocar. Deixa eu falar isso para você, deixa eu olhar nos seus olhos e falar isso para você. É tão real, é tão poderoso, que você vai quase que conseguir tocar essa paz repousando sobre aquela pessoa para quem você anunciou o Evangelho. Eu tive experiências tão bonitas assim, várias vezes que eu proclamei o Evangelho pessoalmente. Eu quase que pude enxergar, claro, com os olhos da fé eu enxerguei, mas quase que pude enxergar com os olhos físicos mesmo, uma paz. Sabe como é que isso se torna visível? O semblante muda. O semblante muda. Eu já preguei o Evangelho para pessoas carcomidas pelas feridas da vida, machucadas mesmo. E aí, quando o Evangelho faz sentido, quando ela compreende o Evangelho, o semblante muda. Há uma paz no coração, há uma paz que excede todo o entendimento. Isso é maravilhoso. Essa paz, segundo Jesus, ela está repousada sobre nós, mas Jesus quer também que ela repouse sobre outras pessoas. E essa é uma própria figura do Espírito Santo de Deus. Essa paz é a paz de Jesus, é a paz de Cristo, mas ela se manifesta através da ação do Espírito Santo de Deus. Você lembra que quando o Espírito Santo veio no batismo de Jesus, ele veio em forma de pomba, repousando sobre Jesus. Eu desejo essa paz. Shalom Aleichem para você e para a sua família, para a sua casa, para a nossa igreja. Pastores, Shalom Aleichem. Facilitadores de pequenos grupos, Shalom Aleichem. Os diáconos da igreja, Shalom Aleichem. E até no nosso retorno, dia 6, eu tenho certeza que nós experimentaremos Shalom Aleichem. Esta paz precisa ser compartilhada, anunciada. Esses 4 aspectos, eles estão presentes. E nós podemos sim aplicá-los em nossa vida. Deixe eu orar por sua vida agora nesse momento. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, este mundo tem muitas coisas dando errado. Como naquela fornada de pão, lá na padaria do meu querido pai. Naquele dia em especial, aquele pão tão gostoso, tão delicioso, deu errado. Tem dias na nossa vida em que as coisas saem do normal, saem da normalidade. E o mundo está fora do eixo da normalidade. As pessoas estão experimentando muita dor, muito sofrimento, há muitas lágrimas sendo derramadas, há muitas mortes, há muitos sofrimentos. E existem lares na nossa cidade, no nosso país, que foram visitadas pelo luto. E nós estamos vivendo um sentimento de luto coletivo. Por isso nós temos uma mensagem da paz, meu Deus. Esta paz que excede todo o entendimento. E nós queremos tanto, Deus, que esta paz repouse sobre os nossos lares. E portadores desta paz que somos, nós também desejamos que esta paz repouse em muitos lares. Na vida daquele nosso amigo, na vida daquele nosso parente, daquele nosso familiar, na vida de um cônjuge, na vida dos filhos que estão afastados do Evangelho, na vida de alguém tão próximo ou alguém tão distante, na vida de um ser humano receptivo à mensagem do Evangelho. Que neste dia, e a partir deste dia, a tua igreja se sinta mais encorajada, e não apenas desejar, mas profetizar
e proclamar: a paz seja com vocês. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E agora, como sempre temos feito aqui, eu quero pedir que você estenda suas mãos aí. Suas mãos na direção do seu familiar que está próximo a você, perto de você. Vamos lá? Papai, estenda as mãos na direção dos filhos. Mãe também, os filhos na direção dos pais, os irmãos. E nós juntos vamos ministrar a bênção, que hoje ela será essa bênção de Jesus aqui, essa bênção de Mateus capítulo 10. Shalom Aleichem. Será que você consegue falar isso aí? Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Mas você pode falar em português também. Vamos tentar em português. É mais simples. Português é: a paz seja com você. A paz seja com a sua vida. A paz seja com a sua vida, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo. Mesmo quando você tem dificuldades com o pão, você tem a paz. Em nome de Jesus. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. O seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. O seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. O seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. O seu amor dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares. E o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Aquele que com mão forte tirou Israel do Egito. O seu amor dura para sempre. Que dividiu o Mar Vermelho e fez Israel atravessá-lo. Porque o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e seu exército no Mar Vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis e destruiu poderosos. O seu amor dura para sempre. Seom, rei dos amorreus. Og, rei de Bazã. O seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança. E o seu amor dura para sempre. Como herança ao seu povo Israel. O seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. O seu amor dura para sempre. E nos livrou dos nossos adversários. O seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre.